é ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um podcast Ciência da Nutrição. Esse podcast que tem o principal objetivo de trazer informações novas e atualizadas sobre as diferentes temáticas do campo da ciência e da área da nutrição. E mais do que isso, promover também mudanças de hábitos com novas informações e contribuir para modificações no dia a dia de você que nos ouve e nos acompanha, que está todos os dias impactando o seu dia a dia com as mudanças que nós propomos aqui no podcast. Hoje é um podcast muito especial, de uma temática que cada vez mais a gente vê no nosso dia a dia. Nós hoje vamos falar sobre adoçantes. Mas antes de apresentar a nossa convidada, a gente queria relembrar que a gente ainda continua gravando à distância pela pandemia, e a gente queria já pedir desculpa por algum tipo de ruído que possa estar acontecendo. A gente tem procurado fazer esse programa aqui com o máximo de dedicação, mas a gente sabe que nessa era da tecnologia alguns erros podem aparecer. Bem, a gente hoje queria apresentar para vocês, que vai falar sobre adoçantes conosco, é a professora doutora Isabelle Santana, que possui graduação em nutrição pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, com especialização em nutrição clínica funcional e mestrado e doutorado em ciência dos alimentos. Ela atualmente é professora adjunta do Departamento de Nutrição Básica e Experimental no Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Leciona uma disciplina que os alunos adoram no nosso currículo de nutrição, que é a técnica dietética, e tem uma ampla experiência laboratorial com o desenvolvimento de novos alimentos. Isabelle, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu te passo a palavra para suas considerações iniciais. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Luana. Estou muito feliz pelo convite, por poder participar desse podcast do qual eu sou ouvinte. Muito obrigada. Só para quem está acompanhando, a gente deu uma boa tarde, porque a gente está gravando agora na parte da tarde, mas se você está ouvindo a gente de dia, de noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para que você possa fazer parte aqui desse nosso programa. Isabelle, todo início de programa, a gente, mais do que falar um pouco da temática, a gente gosta de conhecer um pouquinho os nossos convidados, né? Como é que eles chegam nessa área da nutrição, como é que eles se aproximam, no teu caso, do campo da área de alimentos. Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi essa sua chegada nessa área. Bom, eu vou dar um spoiler, né, do final do podcast também, que tem relação com a foto que representa para mim a ciência, e tem muito a ver com a minha criação mesmo. Eu cresci, né, quando criança e início da adolescência, num local que tinha uma chácara, então a gente tinha criação de animais, tinha horta, tinha pomar, então eu sempre estive, né, muito em contato com isso. Os meus pais faziam cursos de produção de alimentos e produtos derivados, então eu sempre estive ali, né, dentro dos laboratórios domésticos. Então toda essa criação e experiências que eu tive na vida me fizeram ter essa preferência depois pelo campo da nutrição. Quando chegou o momento de escolher, a nutrição veio como uma das carreiras, né, que eu gostaria de seguir, e aí quando passei no vestibular, que foi para a Unirio, eu cursei graduação na Unirio, e depois, quando me formei, não queria muito a área de clínica, isso eu já sabia, mas eu pensava que eu ia para a área de alimentação coletiva, fiz os meus principais estágios foram em alimentação coletiva, mas acabou que quando eu terminei a graduação, uma outra vontade minha também era a docência, seguir a docência. E aí, para isso, precisava, né, também fazer mestrado, doutorado, pensava muito na pós-graduação. E aí, eu fiz o mestrado e doutorado na área de ciência de alimentos, sempre, né, voltada para a área de alimentos, e a especialização em nutrição clínica, mesmo não querendo clínica, quando a gente é nutricionista, muitas vezes recebe perguntas relacionadas a essa área. E aí, me causava muito desconforto, não conseguir atuar ou entender mais sobre esses assuntos, e aí por isso que eu fui buscar uma formação nessa área também. E depois passei para o concurso, né? Atuei como professora substituta na UF, na UERJ, e hoje eu sou professora adjunta da UERJ nessas disciplinas aí. Já estou em diversas disciplinas da área de alimentos, mas
eu me encontrei muito na técnica dietética. Realmente, como você falou, né, às vezes é uma disciplina que muitos alunos não gostam, né, o que a gente fala de uma forma irônica, mas eu vejo que melhorou muito esse acolhimento da técnica dietética. Hoje em dia é muito diferente de quando eu cursei a graduação. A visão dos alunos para a técnica dietética hoje em dia, eles ficam muito encantados e com muita vontade, né? Agora a gente está tendo esse problema grande com a pandemia de não poder ter aulas práticas e os alunos ficam bastante chateados com isso. Então, eu me encontrei muito nessa área e espero muito continuar realmente atuando nessa área por bastante tempo. Isabelle, perfeito você falar dessa evolução do olhar, né, dos alunos, dos nutricionistas sobre a técnica dietética. Parabéns pela tua escolha, tão necessária, né? E a gente aí das outras disciplinas fica esperando chegar a nossa vez, né? Agora, o tema de hoje é um tema super instigante, super atual, né? Os adoçantes. Então, eu queria saber de você o seguinte, Isabelle, fala um pouquinho para os nossos ouvintes o que são adoçantes, porque eu fui ler um pouco aqui para te receber, né? E eu vi que tem adoçante de mesa, tem adoçante dietético. Eu acredito que os nossos ouvintes estejam mais curiosos aí para saber um pouco mais dos adoçantes dietéticos. É tudo igual, né? Estou lá no supermercado, vou escolher um adoçante, né? O que você tem a nos falar sobre esse momento assim, de escolha? Realmente é um assunto muito diverso, que tem diversas óticas e também congrega diversas disciplinas, né, da graduação. A gente pode falar do ponto de vista do uso culinário, a gente pode falar do ponto de vista da clínica relacionado a doenças ou a utilização por determinados indivíduos. Então, ele é bastante vasto. E dos adoçantes, né, que a gente tem, por exemplo, como você mesma mencionou, desses dietéticos, a gente tem algumas legislações, né, relacionadas a esses adoçantes no Brasil. Essa legislação que define, que difere entre de mesa e dietético, ela já foi revogada, mas a gente tem, conforme a definição, que seriam aqueles não nutritivos, ou seja, podem ser nutritivos ou não nutritivos, mas eles são chamados também de edulcorantes, que são substâncias diferentes dos açúcares e que conferem o sabor doce ao alimento. E é uma gama de substâncias enorme, então isso realmente acaba causando muita dúvida em qual escolher, ou mesmo questões aí relacionadas à segurança que muitas pessoas também têm, né, dos adoçantes. Mas aí a gente tem, por exemplo, adoçantes que podem se dividir entre naturais e artificiais, que também os artificiais são chamados de sintéticos, e também tem os nutritivos e não nutritivos, ou calóricos e não calóricos, que eles vão conferir ou não as calorias. Entre os naturais, os artificiais, a gente tem, na classe dos artificiais, tem sacarina, ciclamato, sucralose, acesulfame de potássio, aspartame e outros diferentes, né, como a talmatina, o neotame. E eles geralmente adoçam em quantidades muito maiores do que a sacarose. Eles começam aí com um ciclamato que adoça 30 vezes mais que uma sacarose, até o neotame que vai para 13 mil vezes mais doce do que uma sacarose. Então, geralmente são utilizados em quantidades muito pequenas. E dos naturais, a gente tem, por exemplo, a estévia, que são os glicosídeos de esteviol, né, que são os responsáveis na estévia por essa função de adoçar, e também os polióis. Aí tem sorbitol, manitol, isomaltitol, xilitol, eritritol, todos esses também que têm a função de adoçar também, são edulcorantes. Bem legal essa introdução já para os nossos ouvintes, falando um pouquinho sobre essa classificação aí dos adoçantes, esses tipos todos. Eu queria então agora ouvir uma dica aí também da nossa querida Stephanie. Stephanie, qual é a dica que você traz para os nossos ouvintes aí sobre essa temática? Oi Anderson, oi Luana e oi Isabelle, é um prazer te receber aqui, é um prazer ainda maior poder vir nesse momento tão especial do podcast, dar uma dica de ouro para os nossos ouvintes, que eles já estão acostumados até com essa minha aparição aqui, não é mais uma surpresa. Bom, a dica de hoje tem tudo a ver com o tema e é uma notícia do portal do Conselho Federal de Nutricionistas. Adoçante, amigo ou inimigo? Eu acho que todo mundo quer saber a resposta para essa pergunta, né? O link para essa notícia vai estar lá no nosso site, cienciadanutrição.com.br. Vocês já estão carecas de saber, eu venho aqui sempre repetir. Então não deixa de conferir, acessa o nosso site e lê essa notícia que vocês vão sair ainda mais experts depois desse episódio. Obrigado, Stephanie. Isabelle, entrando um pouquinho nessa questão da classificação que você trouxe,
Eu vou roubar aqui hoje, Luana, vou fazer umas 2 perguntas na minha só, tá? Porque a temática é muito boa, mas eu prometo que são coisas, acho que importantes, né? Talvez não de longas respostas, mas importantes para os nossos ouvintes. Eu queria que você falasse um pouquinho, como você falou da definição do adoçante, qual é a indicação de uso de adoçante, né? Acho que isso é importante colocar, que eles foram criados com uma determinada finalidade. Existe alguma contraindicação? Será que todo mundo pode tomar adoçante? O que os estudos têm mostrado com relação à quantidade que a gente pode consumir por dia? Assim? Quais são os riscos que a gente tem desse consumo excessivo de adoçante? Essa temática também ela é bastante complicada, Anderson, mas vamos lá. Vou falar primeiro, né, em relação ao uso, depois a gente fala um pouco mais da segurança. Tá? Existe, né, pela legislação, que é a legislação que regula, uma das que regula adoçantes no Brasil, que é da Anvisa, RDC 18 de 2008. E é indicado o uso de adoçantes para alimentos em que houve uma redução parcial ou uma troca total dos açúcares. Então, se você vai ter um alimento ali para fins especiais, para controle de peso, ou para dietas com ingestão controlada de açúcares, ou, por exemplo, para as novas legislações de rotulagem, que saíram agora em 2020, a gente tem redução de açúcares ou sem adição de açúcares, muitas vezes essa redução ela é compensada com o uso do adoçante. Então, você vai ter ali um menor valor energético, né? Vai manter o gosto doce, mas tem um menor valor energético, até porque, como eu falei, eles costumam ter um poder de adoçar muito maior que a sacarose, então a gente consegue manter esse dulçor sem as calorias que estão portadas. E qualquer adoçante aqui no Brasil, né, ele tem que ser aprovado pela Anvisa para ele poder ser comercializado, para ele ser liberado para o mercado. E todos esses adoçantes, essa aprovação, ela acontece tanto, né, pela Anvisa, mas também apoiada por órgãos internacionais de avaliação de segurança para aditivos alimentares. Edulcorantes são tipos de aditivos alimentares. Então, você tem o JECFA, que avalia essa inocuidade, né, de aditivos alimentares, e outros órgãos também internacionais, como é o caso do IARC. E você tem ali os estabelecimentos, né, da quantidade, né, que deveria ser consumida, que é a ingestão diária aceitável. Então, por todos esses estudos que precedem a liberação, você teria um produto que vai para o mercado seguro. Então, vamos partir desse princípio. Tá? E é claro que, por exemplo, algumas questões que a gente tem que observar, não vai ser seguro, por exemplo, alguns adoçantes, aspartame para fenilcetonúricos, eles não vão poder consumir, isso precisa estar rotulado. Outros tipos de polióis, por exemplo, também na rotulagem você precisa ter que eles podem causar diarreia, né, alguns tipos de reações ali com o consumo. Então, vamos pensar que, ok, ele só vai ser liberado para o uso se ele for seguro para o consumo. Mas isso vai tornar, né, qualquer adoçante de fato seguro para ser consumido? Vamos pensar em alguns casos. Ciclamato de sódio, né, que sempre tem essa história do ciclamato de sódio ter sido banido nos Estados Unidos. Então, o ciclamato de sódio, ele de fato foi banido nos Estados Unidos em 1970, inclusive a Anvisa já publicou um parecer sobre isso. E essa proibição da comercialização, ela se deu por conta de estudos com ratos em que foi observado que o ciclamato aumentou essa incidência de tumores malignos de bexiga nos animais. Então, por conta desses estudos, ele foi banido do mercado. Só que todos os estudos posteriores, eles não conseguiram avaliar essa carcinogenicidade do ciclamato, tá? Em outros modelos, não só em ratos, mas também em primatas. Teve estudos, por exemplo, do uso por 17 anos em primatas com doses muito superiores, né, às que seriam utilizadas em humanos, e que não conseguiram avaliar essa carcinogenicidade, então você teve uma liberação como adoçante seguro desse tipo de substância. Mas, né, tanto que vários países adotam o comércio, inclusive no Brasil a gente comercializa. Então é muito complicado porque eu sinto que tem uma comoção quando a gente fala desse assunto em relação à segurança, né? Porque quando a gente vai observar os estudos, tá? Toda a gama de estudos científicos, é muito difícil, você encontra estudos que têm sim pareceres negativos em relação aos adoçantes, mas também tem outros que
aparentemente você não tem qualquer tipo de complicação em relação a esses adoçantes, colocam como seguros de fato. Então a literatura ela é muito marcada por esses resultados conflitantes. Várias meta-análises que não conseguem estabelecer a relação entre o consumo de adoçante e as doenças como câncer, ou mesmo um outro fato que costuma ser muito reportado, que é o prejuízo à microbiota, nem sempre consegue se observar, até porque tem muitos estudos que são em animais, não se pode extrapolar para humanos. Então, é complicado estabelecer essa relação de causa e efeito do consumo e da doença causada. E muitos estudos também com modelos animais. Um outro ponto complicado quando a gente vai avaliar a segurança é o tempo dos estudos, que costuma ser curto. Os estudos de longo prazo com humanos, eles são bastante escassos. E um outro ponto também que a gente tem que observar é conflito de interesse, porque teve uma revisão recente que falou estudos que às vezes são financiados ou por pessoas que trabalham, né, da indústria de alimentos, eles tendem a dar um resultado um parecer mais favorável ao uso dos adoçantes. Então, eles são muitos fatores que devem ser observados. Mas como não existe um consenso geral, mas o que se observa até hoje é que você não tem um efeito significativo, né? Um benefício ou um malefício que você possa, de fato, atribuir àqueles adoçantes. E alguns podem mostrar e demonstrar algum efeito, né, negativo, por exemplo, no peso corporal ou mesmo controle glicêmico. Vamos pensar que em relação à Sociedade Brasileira de Diabetes, né, a diretriz, quando a gente vai falar da sociedade aqui no Brasil, é que o uso de adoçantes não é essencial para o tratamento. Um indivíduo que tem diabetes, por exemplo, ele não tem a necessidade do consumo, tá? Mas o consumo ele pode facilitar o convívio social e também flexibilizar o plano alimentar de um indivíduo, né, que tem a doença, mas que não é uma obrigatoriedade esse consumo. E aí, vamos pensar assim, os adoçantes são seguros, eles vão para o mercado por serem seguros, mas diversos estudos ainda, né, de pesquisas que contestam essa segurança. E aí, como a gente não tem um consenso, o que que faz, né? Se eu não tenho um consenso quanto à segurança, posso consumir à vontade? Não é bem assim. Então, acho que a gente precisa rever, né, esse tipo de orientação. Teve um estudo agora recente, publicado em 2021, pesquisadores da área de análise sensorial, que são a Rosíris Delisa, a Mayara Lima e o Gastão Ares. E eles publicaram sobre o repensar, né, das estratégias de redução de açúcar. Eles focaram para alimentos processados, mas a gente pode pegar, né, essas premissas também, porque muitas das pessoas aqui, dos brasileiros, eles adicionam adoçante no seu suco ou no café, que são alimentos consumidos até com bastante frequência. Então, nesse estudo, é um convite mesmo a repensar. Porque você tem, por exemplo, a formação, né, da preferência pelo gosto doce. Se você você tira o açúcar, mas você mantém o gosto doce, você pode levar a essa simples exposição de você continuar consumindo algo doce sem ter aquele aporte calórico, isso pode levar à preferência. Então, não existe uma educação do paladar, tá? Isso é até um dos fatores que no Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, eles não indicam o uso de adoçantes para esse tipo de público, até porque você tem ali uma fase muito sensível da formação do paladar, então não seria indicado usar adoçantes para crianças. E quando a gente pensa, né, um adulto, você pode perpetuar esse tipo de hábito para a vida também. Um outro ponto importante, você reduzir o açúcar, mas não reduzir o dulçor atrelado ao açúcar, e você também, né, não vai ter ali aquele valor energético, né, acoplado. Isso pode causar certas complicações metabólicas. Por quê? Quando a gente consome algum alimento que tenha esse gosto doce, né, existe na nossa história evolutiva, o ser humano ele atrelou muito esse gosto doce, na época de caçador e coletor, à segurança daquele alimento. Se você tinha, né, um alimento mais doce, isso significava que ele era potencialmente seguro, ao contrário que o amargor tinha essa relação com a toxicidade. Então existe uma relação do ser humano com o gosto doce bastante importante do ponto de vista evolutivo. Aí depois, né, quando você passa ao cultivo de alimentos e muitas vezes a extrair esses açúcares de fontes vegetais, concentrar esses açúcares, refinar esses açúcares, e eles fazerem parte da dieta, a gente vai ver na cesta básica do brasileiro, geralmente o açúcar sempre está presente, né? E o consumo do açúcar pelo brasileiro ele é bastante elevado.
Então, se você tem essa ingestão de um alimento que vai ter aquele gosto, né, doce, isso ativa vias de prazer, né? Você ativa sistemas dopaminérgicos de recompensa. Essa liberação da dopamina, ela está relacionada com prazer. E a gente tem também esses receptores, né, para o gosto doce, não só na cavidade oral, a gente sente, né, com as papilas gustativas, mas a gente também tem receptores para gosto doce em outros órgãos do organismo, como é o caso do pâncreas, do intestino e do cérebro. Então, se você tem a ingestão, quando a gente consome algum alimento doce, aquilo ali vai disparar determinadas secreções de hormônios, neurotransmissores e também determinadas respostas metabólicas que estão atreladas ao consumo desses alimentos. Se você tem consumo de um alimento doce, mas que não tem esse aporte energético ou que não tem ali as respostas relacionadas ao consumo da sacarose, isso pode causar determinados comprometimentos metabólicos, principalmente relacionados aí à redução de sensibilidade à insulina. Então, isso tem sido observado em alguns trabalhos e aí sim traz preocupações em relação ao consumo de longo prazo, né, desse consumo de adoçantes. Só que aí, como eu falei, é complicado porque nós temos trabalhos muito escassos de longo prazo quando se trata dessa temática. Certo, Isabelle, muito bom. Você aprofundou em várias questões interessantíssimas, né? E uma delas me chamou bastante atenção e eu queria aproveitar a potencialidade da tua formação, né? Alimentos e técnica dietética, para aprofundar um pouco mais nessa parte que você falou da ativação, né, dos receptores de paladar doce, né, via adoçantes. De certa forma, a nossa conversa pautada no que você está trazendo de artigos científicos nos mostra que parte da população pode estar fazendo um uso talvez desnecessário, né, achando que está se beneficiando ali de uma restrição de calorias, mas você está trazendo algumas questões a se considerar, né? E aí eu queria me aproveitar dessa tua experiência em técnica dietética e contar um caso engraçado para você, para o Anderson e para os nossos ouvintes, né? Tem aquele ditado que fala casa de ferreiro, espeto de pau, né? E quando eu morava com a minha mãe, eu ficava horrorizada, né? E ela também, de vez em quando, escuta o podcast, ela vai rir aqui de escutar essa história, né? Que ela, quando ia adoçar, seja o café com leite, seja a bebida que ela levava para academia, chá preto com limão, não vou entrar nesse mérito, né? Mas, enfim, ela dava, Isabelle, verdadeiras esguichadas de adoçante, não eram gotinhas, não. Fazia barulho do outro lado da cozinha, tch, tch, né? E eu falava, mãe, que isso? Não é para ser usado dessa forma, né? Lógico que ela é uma exceção, né? Mas eu acho que tem a ver com essa tua abordagem da técnica dietética, talvez dividir um pouco com os nossos ouvintes, digamos assim, boas práticas de uso de adoçantes, né? Desde essa questão da quantidade, enfim, será que todos ou alguns só são recomendados para preparações culinárias, por exemplo, quando houver, né, essa indicação profissional e essa necessidade? Porque eu percebo, inclusive, agora eu não vou falar baseada em evidência científica, mas vou falar com base em utilização, né? Que determinados adoçantes, quando você coloca uma quantidade excessiva, como minha mãe por vezes colocava, né, ele acaba deixando um sabor residual, um sabor amargo, e aí a pessoa vai tendo aquela vontade de botar mais para compensar aquilo, né? Então, se você pudesse trazer um pouco dessas boas práticas da técnica dietética para quando as pessoas tiverem, de fato, essa indicação de uso de adoçantes, né, eu acho que isso seria ótimo para os nossos ouvintes. Perfeito, Luana. Pois é, essa educação também, né, para o uso, porque às vezes é complicado que você tem o consumo não só do adoçante de adição, mas as pessoas acabam consumindo muitos produtos que já são adoçados, né, com os edulcorantes ou fazem as preparações culinárias também com esses edulcorantes. Então, é importante pensar que existe esse aspecto sensorial que ele pode ser bastante negativo da adição, que é o residual amargo, ou mesmo esse sabor metálico para alguns tipos de adoçantes. Então, você pode ter uma interferência negativa no sabor daquela preparação culinária. Muitas vezes, quando a gente vai utilizar para fazer alguma receita, você tem adoçantes que, para utilizar, como eles adoçam muito mais, muitas vezes, se você for substituir por algum adoçante que não tem um agente de corpo, você não pode fazer uma substituição em quantidade igual à da sacarose. Então, você precisa ter ali uma avaliação de quanto seria o ideal para substituir, mas pode ser que a receita não fique a mesma coisa. Mas para alguns adoçantes culinários, né, que eles têm ali um agente de corpo, como é o caso, às vezes, de maltodestrina, lactose, ou alguns têm até uma incorporação de ar, né, na sua estrutura,
Às vezes a embalagem é muito leve, justamente porque eles têm ali ar incorporado, então você pode usar em quantidades iguais às da sacarose, que ele vai causar o mesmo dulçor, e aí tem aquela característica de ter o agente ali atrelado. E é importante também, você falou, né, desse efeito do aquecimento. Nem todos vão manter esse dulçor com o aquecimento. É o caso do aspartame, ele é formado pelo ácido aspartico e a fenilalanina, que são 2 aminoácidos, e com aquecimento existe uma hidrólise e ele perde esse poder adoçante, então ele não poderia ser utilizado em preparações aquecidas. Saiu um estudo que causou bastante comoção também no meio científico, que foi o da sucralose aquecida, né? Eles fizeram um estudo da sucralose com aquecimento, houve a produção de determinadas substâncias, né, a partir do aquecimento da sucralose, que os autores, né, falaram que se acumulavam, que eram potencialmente danosas para o organismo. Então, esse foi um estudo bastante importante, assim, até a Sociedade Brasileira de Diabetes falou sobre isso, emitiu um parecer falando que é priorizar em preparações frias, não só mesmo para adoçar. Mas aí você tem alguns tipos de adoçante de sucralose que também são de uso culinário. E outros que poderiam ser utilizados e que têm sido muito utilizados recentemente, pelo menos eu observo isso com os alunos, são os polióis. Você tem os polióis que eles são adoçantes, tem um valor energético, ele não é um valor energético igual a da sacarose, ele é um pouco menor, até porque no metabolismo ele não é completamente absorvido, você tem aí uma quantidade, né, que não é absorvida, que é metabolizada pela microbiota no cólon, e aí por isso que ele tem aqueles efeitos todos de, às vezes, causar muitos gases, distensão abdominal, diarreia, então você pode ter esse efeito aí osmótico. Mas eles também têm um aspecto interessante relacionado a não serem cariogênicos, né? Não causar cáries, só que eles são bem mais caros, então acho que tem que ser observado também para quem está sendo indicado, né? Se a pessoa vai ter essa possibilidade do acesso, do consumo, e educar também para essa utilização. Porque, para quem não está acostumado, acaba modificando muito sensorialmente em relação a uma preparação doce feita com açúcar. Isabelle, a gente sempre pede que todos os nossos convidados, né, tragam uma imagem que ilustre um pouquinho a ciência da nutrição, o sentimento que tem pela nutrição. Queria então que você descrevesse a imagem que você escolheu aí para os nossos ouvintes aí. Bom, eu escolhi uma imagem que é bastante pessoal, né? Sou eu colhendo frutas quando eu era criança. Como eu falei no início do podcast, eu tive essa experiência maravilhosa de viver numa chácara durante a minha infância e início da adolescência. E tudo isso relacionado a você conseguir acompanhar esses ciclos da natureza e conseguir entender como é que os alimentos são produzidos, de onde eles vêm, entender quanto tempo, às vezes, né, um ovo leva para chocar, ou saber que o leite não vem da caixa, mas vem ali da ordenha, vem do animal. Então, isso tudo foi muito determinante para a minha formação, e mais toda aquela possibilidade de ter esse contato também familiar e de não só da produção do alimento, mas do comportamento em relação ao alimento. Então, quando eu vejo, né, o guia alimentar para a população brasileira, que você tem ali a imagem, né, da família se alimentando, de você estimular esse consumo, cozinhar, o hábito de você se comportar, como você se comportar em relação ao consumo do alimento. Isso tudo é muito importante e eu entendo que é muito difícil, né, para a realidade de muitas pessoas, mas que é algo que a gente deveria sempre estimular. E quando, né, eu percebo essa relação, assim, em termos de adoçantes, né, esse hábito formado desde a infância, ele também é importante ali para a vida adulta. Então, eu acho que no brasileiro que tem esse reconhecido, né, por gostar muito de tudo muito doce, a gente acho que pode aprender a priorizar esse sabor natural dos alimentos, né, evitar o excesso de açúcar e tentar não disfarçar tanto essa falta com o uso do adoçante. Eu acho que a gente repensar, né, como é que é esse consumo, por exemplo, tomar o café. Eu tomo café sem açúcar, eu tomo suco de limão sem açúcar. Eu sei que isso parece muito utópico, mas, assim, eu quando criança, mais ou menos nessa idade aí da foto, eu também era uma criança que consumia muito açúcar, né? Eu consumia açúcar puro do açucareiro, muitas vezes. Então, assim, foi um hábito que eu
tentei criar para não consumir, mas gosto de doce, só que eu não consumo todos os dias. Então, acho que essa educação ela é muito importante, que a gente, né, eduque para evitar esses excessos e orientar a população. Luana, vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que acabar o programa, hein? Poxa vida, Anderson, aprendi demais hoje, hein? Caramba, achava que sabia um pouquinho, mas sabia muito menos e aprendi demais com a Isabelle. Queria muito agradecer a você, Isabelle, fantástico. E ainda tenho mais algumas dúvidas, mas certamente é motivo para você voltar. Por agora, eu gostaria muito de chamar a Stephanie, que ela pudesse nos falar, Stephanie, aonde nossos ouvintes nos encontram, escutam os episódios, redes sociais, diga lá. Oi, Luana. Eu queria deixar claro que eu amei o episódio e, assim como você, aprendi muita coisa que eu também não sabia em relação aos adoçantes. Muito obrigada, Isabelle, por esclarecer essas dúvidas. E eu venho aqui, então, lembrar para os nossos ouvintes que eles nos encontram através do @Ciência da Nutrição no Facebook e no Instagram. E no nosso site, muito mais informações sobre o episódio de hoje e sobre os outros episódios também. cienciadanutrição.com.br. Obrigada, Stephanie. Isabelle, querida, que coisa linda essa tua foto. Estou começando a perceber que os professores de técnica dietética têm em comum essa paixão pelos alimentos. A forma que vocês olham é apaixonante. Queria te convidar para tuas considerações finais. Fique à vontade para divulgar e falar o que você tiver em mente. Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade. Parabéns pelo projeto. Vocês levam informações assim, importantíssimas, né, de uma forma muito agradável para o público em geral. Então, estou muito feliz por poder participar aqui. Obrigada. Obrigado, Isabelle. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam mais esse episódio do podcast. E hoje, como a Luana falou, é um podcast muito especial, onde a gente pôde perceber complexidade da nutrição em termos de ciência, o quanto a ciência apoia a prática e o nosso conhecimento dentro da área da nutrição. Mais uma vez, destacando a importância da ciência no nosso dia a dia. Que a gente possa, então, com esse podcast, cada vez mais valorizar as conquistas e apoiar as atividades de pesquisa no nosso país. Podcast Ciência da Nutrição.